Agora, meio-dia e 8. Meio-dia e 8. Uma boa tarde para você. Nós estamos de volta, então, aqui na programação da nossa Melodia, logo após aqui o nosso debate. E nesta oportunidade, recebendo aqui, nesta tarde de quinta-feira, dia 9 de maio de 2013, recebendo o querido pastor missionário Vaguinho, da Assembleia de Deus dos Últimos Dias, em São João de Meriti. Vaguinho, boa tarde, querido. Boa tarde, a paz do Senhor, Eliel, a paz do Senhor a todos os ouvintes da Rádio Melodia. Maravilha. Vaguinho, nós fomos surpreendidos, né, diria assim, na terça-feira à noite, com a prisão do pastor Marcos Pereira da Silva, pastor presidente da Assembleia de Deus dos Últimos Dias. E ontem, durante todo o dia, as informações, muitas informações, a imprensa no dia a dia colocando exatamente aquilo que todos nós vimos ontem. Houve uma preocupação muito grande no Brasil e até fora do Brasil, eu diria, uma repercussão internacional. Vaguinho, que de fato a gente pode dizer, depois de mais de 24 horas da prisão do pastor Marcos, o que tem de concreto, o que é, o que não é? Ele continua preso, já está em Bangu. E aí, Vaguinho? Bom, Eliel, antes de mais nada, quero agradecer a Rádio Melodia por nos dar espaço, né, aqui para podermos esclarecer algumas coisas e dizer que realmente tem sido um massacre, né, principalmente na imprensa dita secular, tem sido um massacre contra a vida do pastor Marcos Pereira e contra a igreja Assembleia de Deus dos Últimos Dias. O que a gente pode dizer para você é que foram feitas algumas acusações e denúncias contra o pastor Marcos há mais de um ano atrás e até hoje nada foi provado, né? Denúncias essas que feitas por pessoas que são ex-membros da igreja, pessoas que já passaram pela igreja, que saíram no momento, pessoas que chegaram um dia na igreja viciadas nas drogas, que chegaram um dia na igreja saindo de presídios, que chegaram na igreja com as vidas destruídas, foram restauradas, foram cuidadas pelo pastor Marcos, pela Nívia Silva, Elaine Martins, que estão aqui também nos acompanhando. Estou aqui hoje como porta-voz da igreja, mas queria destacar aqui também que a Nívia Silva, cantora, filha do pastor Marcos, se faz presente. A Elaine Martins também está aqui, o nosso vice-presidente da Assembleia de Deus dos Últimos Dias, missionário Luiz Carlos, também o esposo da Elaine Martins, Oséias, e o nosso diácono Renato também, que se encontra presente, esposo da dirigente das senhoras, a missionária Daniele. E depois dessas acusações todas, dessas denúncias feitas há mais de um ano atrás, nada foi provado até hoje, não se tem uma prova. Essas pessoas que fizeram essas acusações, as mais graves feitas, foi mais divulgado na mídia ontem, casos de estupros, casos de abusos, né, que foram denunciados, que não tiveram, Eliel, veja você, uma prova sobre isso. Não tem uma prova, um exame, não tem nada, uma foto, uma filmagem, não tem nada que comprove essas denúncias. E mesmo assim, na terça-feira nós fomos surpreendidos com esses dois mandatos de prisão relacionados a essas denúncias de estupro. Um dos casos que mais está sendo divulgado na mídia também, eu queria destacar aqui, para os nossos ouvintes aqui, nossos irmãos em Cristo que estão nos ouvindo, para que vocês tenham noção do que está acontecendo, né? Dessa perseguição, dessas calúnias todas que vocês estão vendo. Uma das acusações que mais foi divulgada nos jornais e na imprensa, nas TVs, nas emissoras todas, foi um caso até que os jornais destacaram que a própria ex-esposa do pastor Marcos Pereira o acusa de um estupro, né, há, não sei, 20 anos atrás, 25 anos atrás. E uma coisa interessante que a gente tem que falar aqui, que fique bem claro, essa ex-esposa que saiu na capa do jornal, o nome lá, Ana Madureira da Silva, ex-esposa do pastor Marcos, também o acusa de estupro. É nada mais, nada menos do que a esposa do pastor Marcos, casada há mais de 30 anos, mãe aqui da missionária Nívia Silva, que está aqui, mãe do evangelista Felipe, para você ter uma ideia das acusações, das denúncias infundáveis, das coisas que estão sendo feitas, das maldades, das calúnias. Dona Ana ontem esteve acompanhada da Nívia e do Felipe, seus filhos, e filhos do pastor Marcos Pereira, ao qual ela é casada até hoje. O pastor Marcos é casado há mais de 30 anos com a Dona Ana. A gente esteve ontem ali na LERJ, na Comissão dos Direitos Humanos, fomos recebidos ali pelo deputado Paulo Ramos, deputado Samuel Malafaia, deputado Marcos Abraão, deputado Marcelo Simão. Foi uma comissão ali de umas 7 ou 8 deputados, levaram inclusive o deputado Marcelo Freixo também, presidente da Comissão de Direitos Humanos,
para ouvir o depoimento ali da dona Ana, que ela, completamente abismada, não sabe como se chegou a essa conclusão, feito esse depoimento que teriam dito que ela deu, onde ela acusava o pastor de estupro. Então, para você ver a gravidade da coisa, como é que está. Dona Ana foi ali, foi muito bem recebida lá pela Comissão de Direitos Humanos, diga-se de passagem por todos os deputados que estavam lá, e para que se esclarecesse isso. E muitas coisas a gente está tendo a primeira emissora que está nos dando a oportunidade de falar sobre isso, né? Uma emissora importante como a Rádio Melodia, é a Rádio Melodia, que a gente sabe do alcance que essa rádio tem, para que os nossos irmãos em Cristo, que têm nos ligado, passado mensagem de apoio, outros, até falando, meu Deus, mas por que tanta coisa assim? E as pessoas que estão me ouvindo agora vão ter noção do que realmente está acontecendo, uma perseguição contra a igreja, contra o pastor Marcos Pereira, contra uma obra que há 22 anos já recuperou mais de 8 mil pessoas da Cracolândia, dos presídios, das drogas, do tráfico. Quem conhece o pastor, como você conhece há tantos anos, sabe o trabalho que é desenvolvido pela Assembleia de Deus dos últimos dias, e isso realmente tem incomodado muitas trevas, entendeu? E a gente não está aqui para falar mal de ninguém, para acusar ninguém, só estamos aqui para defender o nosso pastor que a gente conhece no dia a dia. E o dia a dia do pastor Marcos Pereira é esse, é pregar o evangelho, é tirar pessoas da morte, é tirar crianças da Cracolândia, esse é o dia a dia do nosso pastor. Está aqui a sua filha, está aqui a Elaine Martins, essa cantora que saiu aos 16 anos do Complexo do Alemão, morou na igreja há mais de 10 anos, hoje é uma senhora casada, né, muito bem casada, e a gente está aqui, a gente fica assim, muito indignado com todas essas injúrias e calúnias, porque a gente sabe do pastor que a gente tem, do amor que ele tem. E, inclusive, essa hora ele deve estar nos ouvindo, está lá no presídio, no Bangu 9, nos ouvindo, orando um monte de gente lá, Deus operando sinais e maravilhas, porque não adianta, porque ninguém vai parar a obra de Deus. Pastor Marcos, nós te amamos, a Assembleia de Deus dos últimos dias te ama, e nós sabemos o pastor que nós temos. Estamos aqui forte, a obra não para. Ontem tivemos um culto de glória, de alegria, onde esteve até ali o Roberto Cabrini, foi lá, não sei, né, para saber, acho que ele pensou de encontrar a igreja vazia, mas estava a igreja lotada, e o Roberto Cabrini até me fez uma pergunta, ele falou, a prisão do pastor Marcos não abalou a igreja? Eu respondi para ele, não, Cabrini, é a igreja do pastor Marcos que abala as prisões. Amém. Bom, Vaguinho, você falou da questão do estupro, que de fato é uma acusação pesadíssima, mas pesa também jornal, notícia, saiu de 4 homicídios. Exatamente, 4 homicídios que a gente nem sabe de onde vêm esses homicídios. Tem um homicídio aí que relatam que foi de uma menina que teria visto o pastor cometendo atos de orgia, e essa menina foi assassinada. Olha, essa menina, e que ela teria sido membro da igreja, pelo que me consta, o tempo que eu estou já vai fazer 10 anos na Assembleia de Deus dos últimos dias. Essa menina nunca fez parte da igreja, chegou a fazer parte da igreja. Carlinho, que está aqui, que já tem muito tempo, Nívia Silva, Elaine Martins, nunca fez parte da Assembleia de Deus dos últimos dias, essa pessoa que infelizmente veio a ser assassinada, onde ali, que chegou ao nosso conhecimento, um sobrinho do pastor Marcos esteve envolvido nesse caso, que inclusive está preso, que o pastor Marcos o apresentou na delegacia. Quando o pastor soube do delito, que o sobrinho dele fez parte desse delito, o pastor pegou ele, rapaz, você tem que se entregar, você conhece o evangelho, apresentou ele, o menino se encontra preso até hoje, foi entregue pelo próprio pastor Marcos Pereira, porque há 7 anos ele está preso, porque o pastor já entregou, não só esse não, que foi sobrinho dele não, que às vezes as pessoas falam, pastor já entregou mais de 500 pessoas à justiça, e as pessoas poderiam falar, quero ver quando é na carne, né? E esse é sobrinho dele, sobrinho de 1º grau, e ele mesmo pegou, foi lá e entregou esse rapaz, está preso há 7 anos, pagando o que deve à justiça, e acreditamos que quando ele vai sair, ele vai direto para a igreja para servir a Deus. Muito bem. Porque esse é o evangelho que o pastor Marcos prega. Maravilha. Vaguinho, outra questão também, foi falar do apartamento em Copacabana de 8 milhões, e aí levanta uma outra polêmica nessa mesma sequência, a questão da lavagem de dinheiro. Essa questão, esse apartamento em Copacabana existe? Como é que foi isso? Esse apartamento existe, esse apartamento se valesse 8 milhões, né, a igreja, o pastor primeiramente não teria nem autorização para vender esse apartamento, porque esse apartamento foi doado por um casal à Igreja Assembleia de Deus dos últimos dias. Uma coisa interessante também dizer desse apartamento, Eliel,
porque essa mesma pessoa que faz a denúncia de que o pastor, desde os 14 anos até os 22 anos, ela era abusada pelo pastor Marcos Pereira, nesse apartamento, essa pessoa saiu da igreja em 2005. Em 2005, ela saiu da igreja. E esse apartamento foi doado, agora veja, tu vai ficar de boca aberta, esse apartamento foi doado para a igreja em 2011. Em 2011 o apartamento foi doado para a Assembleia de Deus. Nos últimos dias não foi para o pastor Marcos, não foi para o Vaguinho, não foi para a Elaine Martins, nem para mim, foi doado para a igreja. E o pastor, o apartamento está no nome da igreja, porque quando o casal falou que sentiu no coração de doar o apartamento, né, para a igreja, porque foram curados de uma enfermidade, que já estavam desenganados pelos médicos, foram na igreja, o pastor orou, não pediu nada, e eles, quando foram curados, era um casal que tinha muitas posses, e sentiram o coração de dar o apartamento para a igreja. O pastor falou assim: olha, se vocês querem dar mesmo, eu não estou pedindo nada, mas coloque no nome da igreja, porque eu não tenho como colocar isso no meu nome, tem que ser no nome da igreja, que é patrimônio da igreja Assembleia de Deus dos Últimos Dias. E o apartamento foi doado em 2011, e saiu nos jornais que essa menina, essa mulher que se diz ter sido abusada dos 14 aos 22 anos, em 2005 foi quando ela, já aborrecida e chateada com todos esses abusos que ela sofria dos 14 aos 22 anos, né? Ela já não, cansada já de sofrer tantos abusos, ela saiu da igreja em 2005. Agora, pasmem vocês, o apartamento foi doado em 2011. Olha aí. Então, eu quero aqui fazer uma menção, e já encerrando essa parte de esclarecimento aqui com o Vaguinho, eu quero inclusive agradecer aqui ao meu querido pastor Vaguinho pela participação com a gente, que o pessoal da Assembleia de Deus nos últimos dias, dizer que nós estamos abrindo esse espaço democraticamente, sobretudo com tantas emissoras que também foram atrás de informações. A Melodia está trazendo exatamente os esclarecimentos dos fatos, não é? O jornal tem a liberdade de colocar o que quiser, a matéria da televisão tem, e a Melodia também tem o seu papel de trazer os esclarecimentos aqui ao público, sobretudo o público da igreja, porque foi de fato um momento muito difícil. Estamos atravessando. Mas nosso pastor não abaixou a cabeça. Nós já tivemos informações pelos advogados que desde quando ele entrou ontem no presídio até hoje ele não parou de orar. Toda hora vem pedir oração, pessoas já foram curadas de enfermidades dentro do presídio, já aceitaram a Jesus, já pregou para presos, já pregou para os guardas de Egito, já pregou para todas as pessoas que estão procurando lá. Ele não para, não fica 5 minutos sem uma pessoa vem pedir uma oração a ele no presídio. Então Deus continua operando sinais e maravilhas, porque ninguém pode parar a obra de Deus, Eliel. Inclusive, Eliel, eu queria falar para vocês, as pessoas que estão nos ouvindo, que têm visto as notícias, que têm visto e que já conhecem o nosso trabalho, que se manifestem nas redes sociais, nas emissoras que realmente têm um compromisso com a verdade. A verdade é Cristo, a verdade é aquilo que todo mundo já conhece há 22 anos na vida do pastor Marcos Pereira. Quero mandar um abraço aqui para a dona Ana, esposa do pastor Marcos, que está nos ouvindo, esposa há mais de 30 anos, né? Pastor nunca teve ex-esposa, esposa do pastor Marcos, mãe da Nívia Silva. Mandar um abraço também muito especial hoje para minha mãe, né? Já que hoje teve um programa especial das mães aqui. Mandar um beijo, Léo, muito especial para minha esposa Fabiola, que hoje nós estamos completando 10 anos de casado hoje. São 10 anos de casado, 18 anos juntos. Um beijo para minha esposa Fabiola, meus filhos Júnior, Cainan, Joyce, Stephanie e Gabriel, e dizer ao pastor Marcos Pereira que eu sinto orgulho de ser membro da Assembleia de Deus dos Últimos Dias, não só eu, mas as mais de 8.000 pessoas que saíram das drogas, que saíram do tráfico, que saíram da Cracolândia, dos presídios, que hoje respeitam suas casas, suas esposas, o amor e o respeito que o Senhor nos ensinou a dar às nossas famílias. Obrigado, Vaguinho, pela participação aqui da Melodia. As pessoas que quiserem ter mais informações verdadeiras, acesse o nosso site adude.com.br, nos procure na rede social ali, adude.com.br, você vai saber e acompanhar toda a verdade sobre o pastor Marcos Pereira da Silva. Maravilha. Muito obrigado, Eliel. Um abraço ao Marcelo, ao Niel, à família, ao Fábio Silva, ao seu Francisco, que Deus abençoe e dê muita saúde a toda essa família abençoada. Muito obrigado a todo o povo da Rádio Melodia. Ok, obrigado ao Vaguinho, trazendo então os esclarecimentos aí com relação ao pastor Marcos Pereira da Silva. Valeu, gente!